Entendi. Você quer sair da capital, mas não quer ir para longe demais. Você quer tranquilidade, mas não quer ir para uma cidade pequena. Eu acho que está na hora de você conhecer Bragança Paulista. Clima agradável, segurança elevada, economia forte. Bragança Paulista tem tantas qualidades que eu vou ser sincero. Estou até com medo de não conseguir mostrar todas elas em apenas um único vídeo. Caminhando pelo centro, pela tranquilidade de suas ruas, parece até que eu estou naquelas cidades pequenas, 40, 50 mil habitantes no máximo. Mas para minha surpresa, segundo os últimos dados do IBGE, este lugar tão acolhedor tem nada menos que 185 mil moradores. Impressionante! Mas pode ficar tranquilo porque toda esta belezura que você está vendo não está sozinha. Cafés charmosos e restaurantes acolhedores completam um cenário que é pra lá de inspirador. Tá, mas me conta, aonde tudo isso fica? Bragança Paulista está a apenas 86 quilômetros de São Paulo, cerca de 1h30 de viagem, às vezes até menos. Para Campinas também é pertinho, apenas 65 quilômetros. E acredite, para a divisa de Minas Gerais é ainda mais perto, menos de 30 quilômetros. Quem diria, não é mesmo? Eu acho muito difícil você vir aqui até Bragança Paulista e não conhecer o seu principal ponto turístico. O Lago do Taboão é sem dúvida o cartão postal da cidade, o verdadeiro coração das atividades ao ar livre aqui em Bragança Paulista. Ele funciona como uma grande área de lazer, quase um parque urbano, e atrai moradores e visitantes de todas as idades. Antigamente, esta área era conhecida como o Tanque do Canivete, um ponto onde a pesca de traíra era bastante comum. Mas, a partir da década de 1960, tudo começou a mudar. O local passou por uma grande transformação, ganhou o status de área nobre e, com a construção da imponente Avenida Dom Pedro I, acabou se tornando também um dos principais acessos da cidade. Várias tribos se reúnem por aqui, como a galera dos esportes, o pessoal dos esportes radicais, de quem está perdidamente apaixonado e até quem está perdidamente sem vontade de fazer absolutamente coisa alguma. E não dá para esquecer que a orla do lago se transforma ao cair da tarde. Os bares e restaurantes da moda abrem suas portas, criando aquele clima perfeito para você aproveitar tudo isso ao lado dos amigos, da família ou de quem você gosta. E olha só, é aqui também que você pode acompanhar os jogos do nosso querido time da cidade, na Casa Red Bull Bragantino. Um ótimo local para você comer um petisco e sentir de perto a atmosfera que envolve a paixão pelo clube. Vale a pena dar uma passadinha. E dá-lhe Braga! Não se engane. Atrás de toda essa tranquilidade e charme, Bragança Paulista esconde uma economia muito forte. O setor de comércio e serviços domina a cidade. Perto de 60% de toda a riqueza vem daqui. Ou seja, tudo o que você precisar, provavelmente vai encontrar nas ruas de Bragança. Mas não é só isso não. A indústria também tem peso na economia, respondendo por quase 30% do PIB. O setor alimentício é forte e outros segmentos se destacam, como papel e celulose, químico, plástico e insumos agrícolas. O crescimento do seu PIB também impressiona. Nos últimos 10 anos, o município apresentou um aumento nominal de quase 150% no nível de atividade econômica.
E esse crescimento reflete diretamente na geração positiva de empregos, beneficiando toda a cidade. Creio que é possível dizer que a saúde em Bragança Paulista é bem estruturada, com diversos hospitais públicos e privados, leitos de UTI e, em alguns casos, até capacidade para cirurgias mais complexas. Clínicas e laboratórios modernos completam a rede, garantindo atendimento completo aos moradores. Quanto à avaliação do sistema público, ouvi relatos de todos os lados. Uns acharam excelente, outros nem tanto. Mas como eu sempre falo por aqui, esse é um dos quesitos mais difíceis de ser avaliados. Nem todo mundo sabe, mas Bragança Paulista é considerado uma estância climática. Isso mesmo. Além do ar de excelente qualidade e áreas de mata preservada ao redor da cidade, Bragança tem um clima ameno. As temperaturas variam em média de 12 a 28 graus ao longo do ano, sendo até mais amena que a capital paulista em vários momentos. Para você ter uma ideia, eu estou gravando esta filmagem em pleno mês de dezembro, um dos meses mais quentes do ano. E olha só como está o termômetro. Claro, às vezes acontecem alguns picos de calor, mas nada absurdo como a gente vê em outras regiões do estado. E além de ser uma estância climática, Bragança Paulista também é conhecida como a capital da linguiça artesanal. Claro que eu garanti o meu lanche de linguiça com queijo e vinagrete. Paguei R$ 37,00 em uma das lanchonetes mais tradicionais da cidade. Mas opções não faltam. Tem vários lugares espalhados por aqui para você experimentar esta iguaria. Aliás, a fama é tão grande que existe até o Festival da Linguiça, que acontece em setembro. Já deixa anotado no seu calendário. Se você comeu, gostou e quer levar para casa, existem vários estabelecimentos que vendem a linguiça por quilo. Um deles é aqui no Mercado Municipal, onde você encontra produtos fresquinhos e ainda aproveita para dar um passeio em outro ponto bem interessante aqui da cidade. Mas é claro que eu não ia sair daqui sem conhecer o estádio mais famoso dessas bandas, o Nabi Abichedi, casa do nosso Bragantino. Só que, para minha surpresa, o estádio está em processo de demolição. Difícil acreditar, né? Este lugar foi palco de jogos históricos, como o título paulista de 1990 e o título brasileiro da Série B em 1989. E acredite se quiser, mas o Nabizão, que é o apelido carinhoso do estádio, foi até cenário da final do Brasileirão de 1991. Isso mesmo, o primeiro jogo da final entre Bragantino e São Paulo aconteceu aqui. O estádio, que tinha capacidade para cerca de 17 mil torcedores, está sendo demolido para dar lugar a uma arena moderna, para 20 mil pessoas. Menos mal, né? Mais uma área verde que vale a visita é o belo e agradável Jardim Público. A poucos minutos de caminhada do centro, o espaço está muito bem cuidado, assim como praticamente toda a cidade. Lighten up, take me on your magic river. É o lugar perfeito para caminhar, levar as crianças ou até ler um livro no maior sossego do mundo. Sign me up. Bem, se é o maior sossego do mundo, eu não sei, mas do Brasil, com certeza. Em 2024, Bragança Paulista foi considerada uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo e também do Brasil. O levantamento avaliou municípios com mais de 100 mil habitantes e Bragança apareceu ao lado de cidades já reconhecidas pela segurança, como Brusque, Valinhos e Jaraguá do Sul. Ah, mais segura essa! Bragança Paulista também é considerada uma das melhores cidades do país para se viver. No ranking nacional, ela alcançou a posição de número 36,
e entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, ficou em 8º lugar. É para aplaudir de pé ou não é? Mas é claro que tem mais. Bragança também é referência ambiental no estado de São Paulo. Perto de 75% do território é formado por áreas de mata preservada. A cidade ainda detém o título de 4ª colocada no Índice de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, mostrando avanços consistentes em praticamente todos os critérios, como erradicação da pobreza, água potável, saneamento, educação de qualidade, infraestrutura e muito mais. Eu avisei que não ia caber tudo isso em um único vídeo, né? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente nós precisamos saber quanto custa morar por aqui. É possível achar imóveis simples de 2 quartos em bom estado para compra a partir de uns 350 mil reais. E às vezes até menos, se você tiver paciência e perseverança. Quanto ao aluguel, pode colocar algo em torno de R$ 1.200 como referência. Abaixo disso, já é lucro. E o município ainda tem outro apelido, a Cidade Poesia. Este título vem da forte tradição cultural e da preservação dos seus belos casarões históricos, que você encontra em vários pontos do centro. Inclusive, é um desses prédios antigos que funciona o Museu Municipal. Inaugurado em 1966, este local nos traz a história do município em detalhes que encantam qualquer visitante. O prédio abriga mais de 3.000 itens que representam a época dos Barões do Café, período colonial, escravidão, Revolução de 32, Segunda Guerra Mundial e muito mais. Venha com tempo, e os horários da visitação já estão aí na sua tela. Quer mais cultura ainda? Pois então vá até o Teatro Carlos Gomes. Construído em 1894, ele é um verdadeiro símbolo do progresso e da riqueza da época dos Barões do Café. Toda essa imponência abriga hoje peças teatrais, espetáculos de música, dança, enfim, é de cair o queixo. E por que não dar uma passada na igreja Nossa Senhora do Rosário, que, na minha opinião, é a mais bonita da cidade. Com o início de sua construção em 1929, ela tem um interior rico, apresentando um patrimônio artístico que, sem dúvida, merece ser admirado. Um dos pontos altos da igreja são as pinturas das paredes e do teto, mas os encantadores vitrais não ficam atrás. É realmente uma pena que a iluminação interna não estivesse tão boa, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito quando vier aqui pessoalmente. Eu sei, ainda teria muita coisa para falar sobre este lugar. O problema é que esse vídeo precisa acabar em algum momento. Porém, as qualidades de Bragança Paulista parecem não ter fim. A esta altura eu acho que você já percebeu que nós não temos preconceito com nenhuma cidade aqui do interior paulista. Seja ela grande, pequena, longe da capital, perto da capital. Bem, mas o que eu quero saber é se você está gostando do nosso conteúdo, para que nós possamos melhorar ele cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez e te vejo próximo.